Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. REM, o movimento rápido dos olhos. Este é o título do primeiro livro lançado pelo professor Marcelo Almeida Santana, que aborda um tema ainda pouco conhecido na sociedade, o quinto estágio do sono. E esse é o tema da entrevista especial de hoje. A ficção conta a história de Valéria, uma garota incomum, e sente que sua personalidade não cabe na cidade onde vive, Aracaju. Ela encontra George, rapaz confuso, sem memória e com um passado misterioso. Mas vou parar por aqui, porque nada melhor que o próprio autor falar sobre isso. Boa tarde, professor Marcelo Almeida. Seja bem-vindo ao UNIT Notícias. Obrigado, eu que agradeço. Como surgiu a ideia de escrever este livro e qual foi a sua inspiração? Então, eu nunca imaginei que seria capaz de escrever um livro. A gente acha que não tem fôlego para tanto. A ideia veio depois de um artigo do Stephen LaBerge, que é um neurofisiologista americano, que documentou o sonho lúcido. Através da pesquisa do LaBerge, o ser humano é capaz de perceber que está em sonho e, a partir disso, manipular os sonhos. Então, você consegue, através dessa técnica, ele documentou a técnica, você consegue realizar terapias, tratamentos, e eu achei a pesquisa bastante interessante. E eu utilizei essa pesquisa como um plano de fundo para a minha história. Ela não é, de fato, o central do corpo do texto, mas é uma forma de enganar o leitor. E como foi feita a escolha dos personagens? Valéria e Jorge, eles existem na vida real? Alberto Lucena, ele coloca que a criação de personagem, ela acontece através do nosso entorno, né? Você acaba contaminando, todo o material acaba recebendo um pouquinho dos amigos, do nosso cotidiano, do dia a dia, né? Então, eu não posso dizer que não tem um pedacinho de Marcelo aqui. A Valéria, na verdade, seria a minha versão sem filtros. Então, se vocês já conhecem Marcelo professor, imagina Marcelo sem filtro. É a Valéria, é o puro id. E o George é um nome fictício que a Valéria acaba colocando numa outra personagem. E aí tem a questão do spoiler, né? Eu não posso contar tudo. O conteúdo dele aborda uma das fases do sono, né? E qual a importância de tratar sobre esse assunto no livro? Eu elaborei o material a partir da seguinte premissa. Imagine que toda vez que você dorme, você projeta uma outra personalidade. Por exemplo, no momento em que nós estamos conversando aqui, alguém dorme em algum lugar do planeta. E a sua existência, ela depende desta outra pessoa. No momento em que ela acorda, você para de existir. E aí pode ocorrer um desmaio, ou você já está dormindo no momento em que a outra pessoa desperta. Eu imaginei, por exemplo, que o movimento rápido dos olhos, que é o quinto estágio do sono, né, responsável pelos sonhos, é quando a pessoa começa a sonhar, estaria, na verdade, relacionado com outras existências. E aí eu coloco algumas justificativas plausíveis, né? Como, por exemplo, sabe quando a gente encontra alguém que parece que já conhece, que já conviveu há muito tempo, ou quando você chega numa cidade pela primeira vez e sente aquela coisa, sabe, eu já estive aqui, eu acho que já conheço essa cidade, que eu já conheço essa pessoa. Isso seria a derivação da projeção de uma outra existência. Então eu faço uma brincadeira com esse tipo de coisa. E qual a sensação, né, de ter o seu primeiro livro lançado? Ter um primeiro livro lançado, para mim, não tem tanto impacto assim. Eu acho que o processo de escrita é que fez muita diferença. É uma experiência que eu recomendo para todos. A gente ouve as pessoas falarem sobre leitura, né? E muito dificilmente você vai escutar alguém falar sobre o processo de escrita. E é uma das maiores experiências que eu já tive na vida. Eu fiquei alguns dias sem dormir, né? Quando escrevia, eu criei um cronograma. Então, dentro desse cronograma, eu acabava religiosamente sentando diante do computador para documentar o pensamento. Muito obrigada, professor Marcelo Almeida, pela sua participação. Eu que agradeço. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até segunda.